Boa noite a todos e a todas. Hoje estaremos falando sobre a segunda aula sobre a disciplina de homilética. Nessa segunda aula estaremos falando sobre o capítulo 1 da nossa apostila, que tem assuntos muito interessantes a respeito da homilética. Então vamos, já sem demora, iniciarmos, nosso estudo. Vou aqui compartilhar os slides com os irmãos. Só um minuto que eu vou procurar aqui os slides. Hoje, nessa aula, como eu disse anteriormente, iremos falar do capítulo 1, né? Então vamos lá. Neste capítulo 1, iremos, primeiramente, deixa eu só ajeitar aqui. Bom, homilética. Neste estudo, nós iremos abordar como objetivo geral como surgiu a homilética. Nós iremos falar de como surgiu a homilética. Já falamos alguma coisa ali na introdução a respeito desse assunto, porém iremos ratificar ainda mais essa questão. E nos objetivos específicos, iremos discorrer sobre conversa, sobre o discurso em público, sobre a retórica, a oratória e também a homilética na era cristã. Claro que nós já falamos alguma coisa a respeito desses conteúdos aqui na primeira aula. E agora iremos entrar um pouco mais a fundo nesta segunda aula, que é a aula do capítulo 1. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre como surgiu a homilética. Bom, irmãos, o homem tem por natureza a necessidade de viver em sociedade. Então, é próprio do homem, né, típico do homem querer viver em sociedade. Desde criança, nós já somos treinados para estar vivendo em sociedade. É muito difícil achar uma pessoa que vive de uma forma isolada, né, somente ela. Não. As pessoas vivem em sociedade, se interagem e essa necessidade fez com que surgisse a intenção de estar sempre se comunicando. Né? O Aristóteles, que foi um filósofo grego da era clássica, ele viveu entre 384, entre, entre 384 a 322 a.C. Então, viveu bem, né, na era remota, bem antes de Cristo. Ele é o autor dessa frase aqui, ó, que o homem tem por natureza a necessidade de viver em sociedade. Veja que já antes de Cristo, o Aristóteles já tinha esse conceito. Né? O homem é necessário que o homem vivesse em sociedade. E o Aristóteles, ele foi um dos maiores filósofos dos gregos. E, e ele dizia, apregoava, né, que o homem é um ser social, que por natureza precisa pertencer a uma coletividade. Então, o que vem a ser isso? O homem ele precisa pertencer a um meio social, a uma coletividade. Como eu já disse anteriormente, o homem ele não é uma ilha, ele precisa de estar no meio de pessoas, né? Um ser político, né?
Político aqui não é questão dessa política que nós conhecemos hoje. É assim, um ser da polis, ou seja, um ser da cidade, da polis, né? Um ser da cidade. E, e para viver em sociedade, o homem precisa se comunicar. Ao longo do tempo, essa comunicação foi se desenvolvendo através da palavra. Nós somos dotados de palavras, né? De frases, de expressões para nos comunicarmos. Só o homem tem essa questão da comunicação através de frases, através de palavras. E essas palavras, essas frases, produz uma coesão de pensamento, um entendimento a respeito daquilo que ele quer transmitir. Somente o homem tem essa condição. Isso nos leva a entender por que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus também se comunicou com o homem. E aí o homem recebeu essa comunicação de Deus. E o homem também se comunica com Deus. Veja que é muito interessante. O homem se comunica com Deus, também se comunica com o seu semelhante, né? E, e, pra, e posteriormente surgiu outros meios. Veja que na era remota, na antiguidade, o homem ele falava, ele se comunicava através de palavras, né? E ao longo do tempo, surgiu ferramentas, né, meios de comunicação que, por exemplo, como telex, rádio, televisão, mensagens via satélite, a internet, que engloba todas as redes sociais e diversas formas de comunicações. Então, quer dizer o quê? As comunicações ela foi se evoluindo ao longo do tempo. E essas comunicações são cada vez mais voltadas para esse convívio do homem em sociedade. Veja que tempos atrás, para que você levasse uma mensagem, né, a uma outra pessoa, você tinha que recorrer a cartas ou então a um telefonema. Hoje não, hoje você tem o WhatsApp, tem os meios da mídia, né, de comunicar-se rapidamente. Então, mudou bastante essa questão da comunicação. Hoje nós vivemos numa época que se comunica facilmente. O mundo inteiro está interligado através da rede mundial de computadores, que é a internet, e a comunicação se tornou uma forma bem rápida e fácil para a gente poder transmitir o que nós queremos, né? Então, ainda nesse capítulo 1, diz o seguinte: para viver em sociedade, o homem precisa comunicar. Nós vem falando aqui ao longo desse estudo. E ao longo do tempo, essa comunicação foi desenvolvendo através da palavra, voltando aqui mais uma vez ao conceito, através da palavra. Posteriormente surgiu o meio de comunicação, né? E através de sua capacidade de raciocínio e inteligência, como um ser social, o homem tem condições de dialogar através de palavras. O que eu quero dizer com isso? Você que está fazendo esse curso de homilética, você tem a capacidade de falar com pessoas e essas pessoas entenderem o que você quer dizer. Então é por isso que nós estamos estudando essa disciplina que se chama homilética, que é a maneira mais eficaz de se comunicar. Veja que o homem deseja essa comunicação e que está é, dentro dele. O homem ele é um ser social, ele é um ser comunicativo. E essa disciplina de homilética vai fazer que nós usemos, né, essa ferramenta correta para nos comunicar. O homem ele tem a capacidade de raciocínio, né, inteligência. Só o homem tem isso. Voltando ali na, né, imagem e semelhança de Deus. E o homem tem condições de dialogar através dessas palavras. Né? Não só com palavras, também com sinais. O homem também tem essa capacidade de transmitir sua mensagem através de sinais. Né? E
sinais visuais, né? Por exemplo, nós temos aqui os símbolos gestuais, que é aqueles símbolos que nós temos através dos gestos de indicar ou falar, ou indicar, falar não, é indicar às pessoas o que a gente quer repassar, a mensagem que a gente quer repassar. É uma forma mais sintética de dizer. A homilética é a arte de pregar sermões. Então, voltando àquele conceito antigo, você vai usar a homilética como a arte de pregar sermões através da palavra e através do discurso. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui cada uma delas separadamente. Então, o que nós podemos tirar de tudo isso que eu falei aqui? Que nós somos seres que temos o desejo e estar sempre se comunicando um com o outro, socialmente, e dentro da questão da pregação, nós queremos também repassar para a nossa igreja aquilo que nós queremos através da pregação, através do discurso, da oralidade. Só o homem tem essa capacidade. Então, nós iremos falar de alguns tipos de comunicações verbais que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? É, vamos falar primeiramente da conversa. O homem ele conversa, ele tem essa capacidade do diálogo, de conversar. Platão, que também era um filósofo grego, melhor, Platão não, Sócrates, né? Quero falar do Sócrates aqui agora, que era também um filósofo grego. Ele tinha essa habilidade de estar conversando com várias pessoas. Sócrates ele ficava ali nas praças conversando. Ele tinha um método muito interessante que ele conversava com as pessoas através da maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega que significa parto. Ele começava ali com aquelas pessoas fazendo perguntas e no final das contas ele, ele mostrava, provava para aquela pessoa que na verdade aquela pessoa não sabia nada. Aquela pessoa pensava que sabia de alguma coisa. Então ele tinha essa capacidade, essa, essa ferramenta da maiêutica, né, para conversar com essas pessoas. Né? E nós também somos assim. Nós temos essa questão de usar a conversa para a gente estarmos ali dialogando com as pessoas, sabendo qual que é os desejos daquela pessoa, sabendo quais seriam os problemas daquela pessoa. Isso é uma conversa. Uma conversa ela pode ser em grupo ou pode ser um diálogo. Então é muito interessante entendermos que essa conversa ela é uma maneira pela qual os indivíduos se comunicam, né? É, consiste, né? Aqui vem um conceito, né, de conversa. Consiste na comunicação entre duas ou mais pessoas, né? Os gregos chamavam a conversa de homilia, que deu origem à palavra homilética. Os romanos chamavam a homilia de sermones, que deu origem ao que hoje nós conhecemos como sermão. Então veja bem que essa questão da comunicação ela começou a ser sistematizada lá na, na Grécia e depois lá em Roma, né? E em Roma nós tivemos a retórica, e na Grécia tivemos a retórica e lá em Roma a oratória. Bom, os dois termos, tanto o termo grego como o termo romano, eles têm o significado que é a comunicação. Então a conversa ela nos faz ter mais uma facilidade de nos comunicarmos através dela. Então a origem etimológica da palavra milética deriva do grego milos, né, que já falou anteriormente. Nós estamos aqui apenas
ratificando, né? Reafirmando essa posição. Isso fica multidão ou assembleia. Isso tem que ficar bem gravado na nosso entendimento, né? Bom, vamos continuar aqui. Agora não mais falando de conversa. Agora falar propriamente do discurso em público. O discurso em público surgiu com um aumento populacional. Houve, sim, um aumento das populações nas grandes cidades. Houve a necessidade de pessoas estarem falando com essas pessoas, com essas massas, né? Esse número elevado de pessoas. Então surgiu o discurso em público. Também lá na Grécia que teve a sua proeminência entre os filósofos, né? Esse discurso. E, portanto, o discurso é uma forma metódica de expor um determinado assunto e surgiu no seio familiar. Veja que surgiu ali no seio familiar antes do aumento real da população, né? Suas próprias casas, o pai, o patriarca, começar a discursar diante dos seus parentes, dos seus filhos, da sua esposa. Porque lá no, no povo hebreu já tinha esse conceito do patriarca ter que ler a Torá, explicar a Torá, né, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco, explicar a Torá para sua família. Então ele já discursava, né? Não tinha ainda esse entendimento de discurso, mas assim, era uma forma inicial de discurso. Ele falava para os seus parentes, né? E sobre diversos assuntos para governar sua família. O discurso surgiu na necessidade de, da necessidade de mudança na intensidade da voz para que o orador pudesse interagir com um grupo de pessoas. Aí sim, aí surgiu nas cidades um número maior de pessoas. Então, tinha que ter uma maneira diferente de se pronunciar diante daquelas várias pessoas, né, do discurso, fazer um discurso. Isso se deu, né, bem sistematicamente lá na Grécia. E o outro assunto que nós temos aqui é a retórica, que foi na Grécia, entre os filósofos, surgiu estudo sobre o discurso. Né? E surgiu também a democracia. É, demos, que significa povo, kratos, que significa poder que emana do povo. Então, a democracia. E houve, então, a necessidade da retórica, que é a arte de falar bem. Você que é um retórico, você é uma pessoa que fala bem. Por que eu estou falando desses vários conceitos? É porque esses conceitos, tanto de discurso, tanto da conversa, tanto da retórica, tanto da oratória, o pregador de uma igreja ele vai usar esses métodos quando ele subir no altar para pregar. Ele vai usar todos esses métodos. Hoje, os pregadores, mesmo que eles não tenham esse conhecimento, eles já usam esses métodos. Já usam a discurso, a conversa, a retórica, eles usam a oratória, tudo para poder transmitir a mensagem à sua igreja. Então, inconscientemente, o pregador ele já usa todos esses conceitos aqui. E o que eu quero passar para vocês é que agora vocês virão usar esses conceitos de retórica, a conversa, o discurso em público, a oratória, não somente inconscientemente, e sim em plena consciência. Vocês vão saber o que vocês estarão fazendo quando vocês subir ao altar para pregar a palavra de Deus para a sua igreja. Então, a retórica, né, já falei que surgiu na Grécia entre os filósofos, né? Tem também essa questão da democracia, que também surgiu lá na Grécia. E os gregos inventaram a retórica, mas foram os romanos que apuraram e criaram a oratória.
Então aqui, já falei várias vezes durante essas aulas que nós estamos ministrando, que foram os gregos que inventaram a retórica, mas os romanos apuraram e criaram a oratória, ainda que não tivesse o conhecimento de sua serventia para a religião pagã. Então eles criaram para poder se comunicar com os seus, com uma maneira mais satisfatória com aquelas pessoas que eram de religiões pagãs. Veja que tanto a Grécia quanto os romanos, né, os gregos, quanto os romanos, eles não eram cristãos. Aliás, a religião cristã, ela era nova, é uma religião que estava surgindo nessa época. Eles adoravam outros deuses, eles eram povos pagãos. Mesmo os pagãos, eles tinham essa necessidade de estar falando para o seu público pagão a respeito dos vários deuses que ele tinha. E então, e nós temos que ter aqui o entendimento é que tanto a retórica como a oratória, nós vamos falar um pouco mais à frente, elas são ferramentas para o falar bem. Nós temos que ter esse entendimento, falar bem. Esses conceitos é que sustentam essa nossa disciplina, é você falar bem. Como eu disse lá na aula passada, para você falar bem com segurança, você tem que estudar bastante o conteúdo, né? Eu ratifico essa posição, reafirmo essa posição. Você tem que estudar os textos bíblicos, o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto social, para quem foi escrita a palavra de Deus, para o povo que foi escrita a palavra de Deus primário, o povo primário, quem primeiro recebeu a palavra, e aplicar os conceitos retirados da palavra do Senhor para os nossos dias atuais. Essa é a questão de uma outra disciplina que nós vamos falar posteriormente, que é a hermenêutica. Mas não se preocupe agora com essa palavra, né, estranha, hermenêutica. Nós vamos ter uma disciplina somente tratando da hermenêutica. O que vocês têm que entender no momento é que você tem que buscar entender, buscar o máximo de retirar do texto, o máximo de informações possíveis, estudar a fundo, estudar profundamente o texto para que você possa usar essas ferramentas, que é a retórica, que é o discurso, que é a conversa, que é a oratória, de uma maneira eficaz. Esse é o nosso entendimento. Então aqui, vamos lá. A arte de falar em público passou a ser estudada pelos povos ao redor da Grécia. Então, a, a retórica ela estava ali na Grécia. E os povos vizinhos começaram a entender que era necessário fazer esse estudo, buscar entendimento a respeito dessa arte de falar bem, essa arte de explicar bem as coisas, fazer com que os povos entendam o que você quer repassar. Eu falei aqui na primeira aula sobre a respeito dos sofistas, né? Era uma classe que tinha lá na Grécia. Eles eram pessoas que tinham uma habilidade tão grande de falar que eles faziam, né, uma pessoa sorrir e no minuto seguinte eles faziam essas mesmas pessoas chorarem, porque eles tinham uma habilidade tão grande de convencimento que eles mudavam assim o, 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 o ânimo, né? Mudava assim, o humor das pessoas rapidamente, porque eles tinham em si, eles sabiam como usar essas ferramentas aqui de retórica, de oratória, de discurso, para estar convencendo as pessoas. O pastor ele também tem que saber usar esses recursos, porque quando ele vai passar a mensagem, nós sabemos que quem convence o pecador é o Espírito Santo,
Mas quando você usa as ferramentas corretas, fica mais fácil a pessoa entender. E sim, aí sim, o Espírito Santo ele pode agir de uma maneira mais convincente no coração dessas pessoas, porque ele, pelo fato da sua condição de pregar bem, de falar bem. Não é a sua eloquência, não é a boa pregação do pastor que vai fazer as pessoas se arrependerem. As pessoas vão se arrependerem através da ação do Espírito Santo. Mas nós temos que nos preparar bem para pregar da melhor maneira possível. Tem a passagem bíblica que fala, que Deus fala para Abraão, sedes perfeito, né? Porque eu sou perfeito. Também, lá em Levítico fala, sede santos, e eu sou santo. Então, quando a gente está pregando, você tem que buscar a perfeição na sua pregação. Porque Deus, ele é perfeito. Então, você está pregando sobre um ser que é perfeito. Então, você também tem que se esforçar para chegar, aproximar cada vez mais dessa perfeição. Para que o Espírito de Deus possa agir no coração das pessoas. Não é pela sua eloquência, pela sua capacidade de pregar bem que o Espírito vai agir, não. O Espírito é soberano nesse quesito. O Espírito, ele age como lhe apraz, as pessoas que ele quer agir. Mas você tem que pregar da melhor maneira que você pode, da melhor maneira possível. Né? Então vamos continuar aqui. Foi na Grécia como começou a estudar os métodos, como deveria ser o pronunciamento em público. Entre os gregos, o indivíduo que falava em público era conhecido como retor, isto é, orador de um agrupamento de pessoas. Então, o retor era aquela pessoa que se dirigia às pessoas. E o interessante é que lá, nessa época aqui, a pessoa que falava bem, ela tinha um destaque muito grande na sociedade. Ela tinha um destaque enorme na sociedade. Então, todos queriam buscar esse destaque, todos queriam estudar retórica, estudar oratória, estudar o discurso, todos queriam, porque era muito, as pessoas se realizavam quando elas se expressavam bem. E lá tinha uma situação também muito interessante. Hoje, vamos comparar aqui com o futebol. Futebol aqui tem pessoas que torcem, né, para um determinado time, outras para outro time e assim por diante. Lá na Grécia, o que se equivale a futebol era essa questão da retórica, da oratória. Eles tinham, eles tinham pessoas lá, oradores, eles torciam por aqueles determinados oradores, mesmo com o mesmo desejo, com a intensidade que hoje as pessoas elas torcem para um determinado time de futebol. Veja como era importante essa questão da comunicação lá na Grécia Antiga. Eu estou falando aqui, irmãos, mas não vamos chegar ainda na parte prática, né? Na parte prática dessa disciplina, que com toda certeza será bem mais fácil, né, vocês absorver a parte prática. Aqui nós estamos na parte teórica. É por isso que eu estou falando lá da Grécia, estou falando lá dos filósofos, porque lá é o berço de toda essa questão da comunicação, da oratória, da retórica, né? E nos dias atuais, que originou-se, né, nos dias atuais a nossa pregação, o que nós pregamos para o nosso público. Né? Então vamos lá. É, mais uma vez, a oratória surgiu na Grécia, entre os gregos, né? E a retórica surgiu na Grécia e a oratória surgiu no Império Romano. Né? Os romanos eles eram admiradores da cultura grega. Tanto que quando o Império Grego ele deixou de comandar as ações mundiais e entrou o Império Romano, mas a cultura grega ainda permaneceu, né, durante muito tempo. Né?
E os romanos, eles eram admiradores da cultura grega. Então vamos falar que os romanos, como já dissemos, eram admiradores da cultura grega e por isso englobaram em sua sociedade muitos ensinos, né, romanos, né, aos ensinos romanos. Então eles pegaram da cultura grega e levaram para os ensinos romanos. Veja que eles tinham também o desejo de estar pregando aos pagãos. Os romanos eles pregavam aos pagãos. Então agora vamos entrar na homilética. Veja que nós já estamos partindo aqui já para a homilética na era cristã. E de acordo com os fatos históricos, as religiões antigas não possuíam uma homilética capaz de ter um efeito satisfatório. Né? Então, nos primórdios, né, das culturas antigas, das religiões antigas, eles não tinham uma preparação para uma pregação satisfatória para o seu público. Né? O judaísmo havia ênfase forte na tradição, que era passar de pais para filhos. Entre os pagãos, a questão era regionalizada. Então, os pagãos tinham, eles repassavam para os seus filhos de acordo com o Deus de uma determinada região. O judaísmo ele tinha forte tradição oral, né, que era o Talmud, e que veio também um pouco mais depois. Também a Bíblia Sagrada, que era também falada e oralizada, né? O Antigo Testamento. E deixa eu voltar aqui. O cristianismo, veja bem aqui, ó, já está chegando já nossa, no nosso contexto, né? O cristianismo foi a primeira religião que teve um apelo universal. Lembre-se que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, para que as pessoas fossem pregar o evangelho a todo mundo, havia necessidade de uma preparação, né? E essa preparação veio através de ferramentas homiléticas cada vez mais avançadas, né? É, nesse contexto de necessidade de uma pregação que abrangesse todo mundo, surgiu a retórica sacra. Veja bem, retórica sacra e a oratória sacra. E já está juntando aqui as duas ferramentas, retórica e oratória. Voltada para o quê? Voltada para o sagrado, para a pregação. Né? E a partir do século XVII, passou-se na arte de pregar sermões. Século XVII depois de Cristo. Já foi uma preparação para pregações de sermões nos moldes que nós temos hoje. Né? É, então vamos lá. Jesus usou a oratória em seu ministério. Você conhece sempre que nós temos de Jesus, né? Falando de uma forma simples que atingia diretamente o seu alvo. Então Jesus foi o maior orador que já existiu nesse mundo. Foi sem sombra de dúvidas. Que ele tinha uma sabedoria grande, né? Não menos, ele era filho de Deus, né? Tinha uma sabedoria grandiosa para poder estar transmitindo a sua mensagem às pessoas, né? Aos homens. Ele usava figuras de linguagem, ele usava é, aspectos corriqueiros do dia a dia, né? Das pessoas. Ele usava os acidentes geográficos para estar falando. Ele usava vários aspectos que o povo da época conhecia e que servia para que ele pudesse transmitir a sua mensagem. Nós também temos que agir dessa forma. Você, pregador, que está aí ingressando agora nessa disciplina, você tem que, em primeiro lugar, saber como que você se dirige ao seu público. Você não pode dirigir, falar coisas e que seu público não é capaz de entender. Você tem que ter essa percepção de dirigir-se a seu público, né? Bom, o Jesus, ele
aqui, Jesus usou oratória em seu ministério, né? E falava de uma forma simples que atingia diretamente o seu alvo, né? Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Ele ia para a sinagoga e ensinava aqueles povos, pregava ali para aqueles povos, né? E aí o povo falava aqui, ó, Mateus 13:54, de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos, né? Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados, as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus ensinava. Então, as pessoas têm que ficar também admiradas com o que você ensina através da pregação sob a ação do Espírito Santo. Você tem que impactar com seu discurso, com sua pregação, aquelas pessoas que estão ali na igreja. A pregação, amados irmãos, ela tem que ser inesquecível para as pessoas. Você tem um compromisso com a verdade. Você tem um compromisso em transmitir a verdade para as pessoas. Porque quando você prega a verdade, você já é mais que vencedor. Porque quem vai convencer, mais uma vez, eu falo que é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Mas se você tem compromisso com a verdade, o seu ministério na pregação já é um ministério vitorioso, né? E, e o principal objetivo da homilética é levar o ouvinte a concordar com aquilo que o orador está dizendo. Você vai usar a verdade bíblica e levar as pessoas a concordar com o que você está dizendo. E pode ser usada na pregação, no discurso e na palestra. Então aqui, essa questão da homilética, ela pode ser usada na pregação, que é a maioria dos casos, né? No discurso e na palestra. Então você pode ser um palestrante, você pode ser um discursante, você pode ser um pregador e em todas essas áreas você vai usar a homilética. Um bom orador, nós podemos dizer também, né? O bom pregador usa a homilética no púlpito das igrejas e no seu evangelismo pessoal. Então aqui nós vamos aprender que nessa disciplina não é somente você usar o seu aprendizado lá no púlpito, lá no altar, no púlpito, né? Se você não conversa, veja bem, uma conversa com uma pessoa individualmente, diálogo, você vai usar de homilética. Você falar para um pequeno grupo, você vai também usar de homilética. Você vai pregar para uma igreja com poucos membros, você vai usar a homilética. Se você pregar para uma igreja cheia de muitas pessoas, você também vai usar a homilética. E também no evangelismo pessoal. Você vai, pessoalmente, aqui você vai, em contato com as pessoas, você vai estar usando essa homilética para trazer a palavra eficaz no coração de todas as pessoas. E entender que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, terminando aqui, concluindo o nosso estudo de hoje, nós abordamos, né, como objetivo geral como surgiu a homilética, os objetivos específicos. Nós falamos sobre a conversa, o discurso em público, falamos também sobre a retórica, falamos também sobre a oratória, também falamos sobre a homilética na era cristã. Então, esses foram os assuntos abordados aqui nessa nossa segunda aula. Irmãos, não se preocupem com essa, essa gama de informações que estão chegando para vocês. Vocês podem assistir essa aula 2, 3, 4 vezes para gravar bem o conteúdo. Vocês podem estar retomando algum, algum momento, alguma coisa que foi dita aqui que vocês não entenderam. Vocês podem estar retomando, assistindo novamente. Vocês também podem
é, mandar mensagens, né, para mim, ligar, né, estou sempre à disposição para estar tirando dúvidas. Vocês podem se inscrever aí no canal do YouTube e através do próprio YouTube vocês podem me fazer perguntas para poder que eu possa estar respondendo também. Então são várias maneiras que vocês têm de estar é, absorvendo esse conteúdo, né? Esse conteúdo que é sobre a disciplina de homilética. Então, mais uma vez, eu reafirmo, fiquem tranquilos e quando vocês estiverem na parte prática, vocês irão entender melhor tudo isso que eu estou falando. Agora, pode ser que pareça um pouco estranho para vocês, porque é muita informação, mas na prática vocês verão que essas informações vocês irão absorvê-las automaticamente durante o seu discurso, durante a sua pregação. Né? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e aguarde aí até a, a próxima aula que nós iremos postar aqui no canal para que vocês possam estar cada vez mais aprendendo. Fique com Deus e tenha uma boa noite.